Bom, duas coisas. Eu vou dar uma explicação, é um pouquinho prolongada, mas prestem bem atenção para entender, porque isso é muito importante. O teste. O que é o teste? Tem teste sendo feito, a feminina mesmo estão fazendo um teste lá, está dando uma confusão grande. Vou explicar direito para vocês. Nós temos dois tipos de teste. Nós temos um teste que é esse que enfia aquele cotonete no nariz e na garganta. E depois eles fazem um estudo que é muito preciso para tentar detectar o vírus, a presença do vírus no nariz, nas mucosas. Muito bem. Esse teste, quando dá positivo, é positivo, não tem choro. Porque ele identifica o material genético. Voltou? Voltou. Acho que deu. Voltou. Então, eu repito. Então, ele deu positivo, esse colhido no nariz, é positivo, você está infectado. Só que ele dá positivo quando? Na primeira semana da infecção. Na primeira semana, ele é positivo. Aí você, na segunda-feira, começou a sentir aquele mal-estar, perdeu o olfato, ficou enjoado, dor no corpo, dor no peito. Na segunda-feira, você colheu. Naquela semana, tudo bem, o teste tem chance boa de dar positivo. Agora, se você deixar para colher 10 dias depois, ele já dá negativo, porque provavelmente o vírus já saiu daí. Muito bem, já foi eliminado. Então, esse teste que é o chamado RT-PCR, é um teste que detecta o vírus. Dá positivo quando? Na primeira semana. Da segunda em diante, pode dar, mas é mais raro, em geral já dá negativo. Agora, eu posso ter o vírus, peguei o vírus e o teste dá negativo? Pode. Pode, porque depende da coleta, às vezes pegou um dia que você tinha uma quantidade insignificante de vírus, o vírus não tinha se multiplicado. Ele dando negativo não quer dizer que você não tem o vírus, percebe? Aí a gente se baseia o quê? No quadro clínico. Pô, o cara começa, perde o olfato, perde o paladar, fica enjoado, dor no corpo, dor no peito, mal-estar. Nessa época vai ser o que isso? Que doença é? Tosse, né? Vai ser o quê? Bom, então esse é o teste RT-PCR. Deu positivo, já era, aí é verdade. Bom, aí vocês veem esse outro teste que vocês veem na televisão, feito na ponta do dedo. O que esse teste mede? Esse teste mede a produção de anticorpos. É como o teste para AIDS. Eu faço o teste para AIDS e diz se eu tenho anticorpos contra o HIV. Se eu tiver, é porque eu entrei em contato com o HIV, porque eu estou infectado pelo HIV. Tá certo? Aí é a mesma coisa. Se eu tiver anticorpos contra o coronavírus, como é que eu vou ter anticorpo? É porque meu sistema imunológico já entrou em contato com o vírus. Então eu fico sabendo que eu tive o vírus. Parece fácil, né? É mais complicado. Mais complicado por quê? Os anticorpos não são todos iguais. Nós temos duas categorias principais de anticorpos. Não são as únicas, mas são as principais. Que a gente chama de IgM e IgG. O que é a IgM? A IgM é o primeiro anticorpo produzido. Ele é produzido no que a gente chama de fase aguda. Então, eu peguei um vírus ou uma bactéria, comecei a ficar doente, estou na fase aguda, eu faço o exame e dá IgM positivo e a outra IgG negativo. Nessa fase aguda, quando está começando tudo. Depois, o que acontece? A produção de IgM cai e a de IgG sobe. Tá claro? Então, se eu for fazer o exame 3 semanas depois, 4 semanas depois, eu não tenho mais IgM, só tenho IgG. Então, repito, o exame do ponta do dedo vai medir os anticorpos IgM, que é aquele logo da fase aguda, e o IgG, que é o que fica para proteger a gente para o futuro. Bom, nós temos um teste que é feito e que não separa IgM de IgG.
Esse que tá, na feminina fizeram esse teste. E deu uma confusão lá. Porque tinha meninas que não tinham nada, foram fazer o teste e deu positivo. Só que não. Então estou infectada. Não, o teste não serve para isso. Se ele não separa, você pode ter tido essa infecção semanas atrás, mês passado, e vai dar positivo, IgG. Não quer dizer que você esteja doente, não. E aí como é que tem que agir? Meu exame deu positivo. Eu sinto alguma coisa? Estou com algum problema? Não sinto nada, absolutamente nada. O mês passado eu tinha um pouquinho de dor de garganta e mais nada, e já foi, já era. Aí você diz, então, esse teste de ponta de dedo não serve para o diagnóstico da doença. Isso que vocês têm que pôr na cabeça. O teste para o diagnóstico é esse do nariz. Esse da ponta do dedo vai dizer se você teve contato com o vírus. E ele dá errado o tempo todo. Eu tenho um colega sanitarista que diz assim, em vez de fazer o teste, joga uma moeda para cima para saber se você foi infectado ou não. Se der cara, você foi. Se der coroa, não foi. Porque o teste é cheio de falso negativo. Você tem gente que faz o teste do nariz, deu positivo, sabe que essa pessoa teve o vírus mesmo. Um mês depois, você vai ver se ela tem anticorpos, dá negativo. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. É um falso negativo. Percebe? Então, esse teste da ponta do dedo, gente, aí não ajuda nada. Não ajuda nada. É o teste rápido. É o teste rápido, não é? É o teste rápido. É o teste rápido. Não serve para diagnosticar a doença. E se ele dá negativo, não quer dizer que você não teve contato com o vírus. Se ele der positivo, tudo bem. Mas não diz se você está tendo a doença ou se você já teve no passado. Entenderam bem? Então, assim, o teste, para afirmar isso aí, doutor, o teste correto, mas do cotonete é o RT-PCR, que o pessoal fala só PCR, né? Esse é o teste. Esse é o teste que vai dar o diagnóstico. Mas ele só é positivo na primeira semana. Depois da primeira semana já cai a positividade muito.